e Ferraz. A gente vai falar sobre isso também, Leandro Serafim. Boa noite, meus amigos Maurício, Francisco e Matheus. Daqui a 100 anos vocês estarão vivos, ou boa parte da torcida do Santa, mas não tenho essa esperança não de estar vivo daqui a 100 anos não. Rapaz, Serafim meteu aí o keynesianismo tricolor. No longo prazo todos estaremos mortos, então bota essa dívida para frente. Olha, se eu estiver vivo daqui a 50 já tá bom, viu? Para mim. Do jeito que tu vai? Do jeito que eu vou acabar fundo. Bom, vamos embora falar sobre o Santa Cruz. E o primeiro tema que eu trago para vocês aqui não podia ser diferente. Polêmica, polêmica e polêmica. O Arruda, o estádio construído pelo povo coral, que levou cimento e tijolo, será entregue à SAF. É lógico que eu estou fazendo aqui um comentário, levando em consideração alguns comentários que a gente vê no Twitter e que a gente já trouxe aqui em vídeo, a gente respeita quem pensa diferente de nós, mas eu acho que aqui é consenso que está na hora do Santa Cruz, do estádio do Arruda também passar para essa SAF para que a gente tenha um mínimo de dignidade no estádio, né? A gente vai falar muito sobre isso. Se comentou muito sobre o estádio do Arruda ser demolido, o estádio do Arruda, o Santa Cruz não receber nada em troca, né, do estádio do Arruda, tal. Já gravou alguns vídeos, inclusive um vídeo hoje. Eu vou trazer um corte desse vídeo aqui para vocês e depois quero saber de vocês o que é que vocês pensam sobre essa polêmica criada no seio da torcida tricolor durante toda essa semana. Deixa eu trazer aqui o corte um pequeno corte de Gera de um vídeo muito interessante que ele gravou e soltou, né, no canal do Beberibe, lá ele, hoje, durante a tarde. Matou a pau. Enfim, é uma praça, né? É um equipamento de eventos. Então, o Santa Cruz vai ganhar 10%, a associação, sem colocar um tijolo, sem dar uma mão de tinta, como eu falei agora, sem trocar uma cadeira. Ora, e aquilo que estava sendo dito não é verdade. O próprio contrato proíbe, veda a demolição, não pode demolir o Arruda, não pode vender o Arruda, não pode trocar a identidade do Arruda, as cores, não pode. E a finalidade exclusiva é para futebol, eventos, shows. Ora, qual é a parte ruim desse negócio? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender qual é a parte ruim. Santa Cruz hoje tem 100% do estádio do Arruda, do estádio. A obra. Tem 100%, é dele. Sobra 10% para a associação, mensalmente? Eu quero saber. É uma pergunta. Sobra 10%? Fazer outra pergunta. O Arruda hoje tem condições de receber um público de 40 mil, de 35, de 60 mil? Vou fazer outra pergunta. Desde quando o Santa Cruz está interditado? Desde quando o Santa Cruz não consegue colocar ou tornar viável o seu estádio? Desde quando? Lembra aí, torcedor, qual foi a data? Eu não lembro. Você lembra? Os banheiros do Arruda, que eu e você e tantos outros contribuímos, foram reformados? Estão reformados? Você se sente confortável em utilizar os banheiros do Arruda? Você se sente confortável em levar sua mãe, sua esposa, sua filha, sua namorada, sua amiga, sua prima para o estádio do Arruda?
para que elas, em algum momento, eventualmente, possam usar o banheiro do Arruda? Eu não sei qual é o problema. Eu juro que eu não sei qual é o problema. Gera, mas se a SAF for vendida para outro grupo, o Arruda vai junto? Vai junto. E as condições continuam as mesmas. Santa Cruz vai continuar tendo 10%. Continua tendo 10%. Todas essas situações que eu citei aqui, que o contrato contempla, serão preservadas. Não vai poder vender, não vai poder demolir, não vai poder mudar as cores, a identidade. A sua finalidade continua a mesma, exclusivamente para futebol, show, evento. Tem uma praça. Santa Cruz precisa ser rentável. Hoje o Santa Cruz é um dreno. O Santa Cruz hoje é um dreno. É um dreno para a associação. Nós não temos competência de manter o Arruda. Qual é a diferença? Tá aí. Tá aí o vídeo gravado pelo nosso Lango Lango Coral, né? E que trouxe muitas verdades, tá? Vou passar para vocês para saber a opinião de vocês sobre essa polêmica, mas quero deixar aqui uma pequena opinião minha, que é a seguinte. Para mim, fica claro que o Arruda está sendo repassado para os... Repassado entre aspas, né? Porque o Arruda não pode ser repassado para os investidores, porque não é do Santa Cruz. O terreno não é do Santa Cruz. O Santa Cruz, o Arruda tem mais de 50 anos de construído, né? 55, 54, né, Francisco? É por aí, né? Francisco? Sabe quantos anos? Porque o som aqui falhou. 53 anos. 53, pronto. Então, Santa Cruz... E nunca... 53, foi inaugurado em 72, né? Oficialmente inaugurado em 72. Pronto. E nenhum dirigente do Santa Cruz se interessou em lutar para tomar posse definitiva desse terreno, né? O que já é um absurdo completo, né? Mas aí a gente não pode passar para a SAF porque o terreno é da prefeitura, né? Arrendado ao Santa Cruz. E a doação do terreno é dos anos 50, viu? Isso, dos anos 50, justamente. E o que acontece? Para mim, fica claro que o Arruda será, quando puder ser repassado para o pessoal da SAF, será uma garantia para eles. Isso é negócio. Isso é negócio. E será uma garantia para eles. Como garantia, Maurício? Deu errado a SAF, eles têm esse terreno para recuperar um pedaço do investimento. É isso. E isso é negócio. Por mais duro que seja. Entendeu? E aí, não vá pela onda de rival, porque qualquer um dos rivais que for fazer uma SAF hoje, aqui em Recife, vai ter que botar o seu patrimônio no bolo. Principalmente o tanto faz de Pernambuco. E o que é que o Náutico tem para oferecer? Nada. A não ser o terreno. A não ser o seu patrimônio. Né? O Santa Cruz também. Só que o Santa Cruz tem a massa. Coisa que o Náutico não tem. Não, e o poder de consumo, porque a torcida do Náutico é enorme, né? Pois é, pois é. Então o Santa Cruz tem essa massa, esse poder de consumo que está sendo também, vai ser também transferida para a SAF. Tá? Mas bota na sua cabeça, nenhum investidor faria negócio com o Santa Cruz, colocaria dinheiro nessa SAF sem uma garantia. E a garantia, infelizmente, que temos é o Arruda, é o CT. Gera falou uma coisa muito interessante. Geralmente, quem está doido porque o Arruda futuramente vai ser repassado para a SAF, que tem a obrigação de investir no Arruda, se cala frente ao CT que foi repassado para a TASC.
CT que foi comprado com dinheiro do Santa Cruz, que foi feito com dinheiro da torcida, foi repassado para a TASC, não é mais do Santa Cruz legalmente, ou nunca foi, né? E todo mundo, ó, calado. Esse mesmo pessoal reclama do Arruda ser repassado para a SAF, sendo que a SAF terá obrigação de investir na melhoria do Arruda e não poderá demolir, não poderá trocar o fim, o objetivo fim do Arruda, que é futebol e eventos, não poderá mudar as características de cores do Arruda. Então, Francisco e Matheus, o que é que vocês acharam dessa polêmica coral? Mais uma. Francisco, Eu se quiser, creio pode que parte começar. dessa polêmica se deve. Pronto, Matheus. Na minha concepção, parte dessa polêmica se deve, primeiro, à descrição de um Santa Cruz hipotético, certo? Porque se reclamou muito, não, porque outras SAFs, o patrimônio não entrou. Só que outras SAFs, outros clubes, outra realidade. O Santa Cruz atual tem alguma garantia para oferecer aos investidores que não seja justamente o patrimônio do Estádio José do Rego Maciel? Não vamos falar do Santa Cruz histórico, certo? Não vamos falar daquele Santa Cruz dos anos 70 que já ficou no passado há mais de 50 anos. Do Santa Cruz, principalmente atual. O das últimas décadas já vinha em declínio. Mas, digamos que de 2018 para cá, que o clube, quando arrecada muito no ano, arrecada 13 milhões, isso é arrecadação total, viu? Arrecadação total, 13 milhões. Quais são as garantias que ele tem para oferecer aos investidores? Outro detalhe tem que ser levado em consideração. Santa Cruz abriu recuperação judicial há muito tempo. No dia que tiver a assembleia e for definido o deságio, vamos pagar 70% da dívida. Veio o deságio. Mas vai ter que ser pago. No dia que chegar isso, vai ter que ser pago. Não vai dar para fazer feito historicamente se fez. Empurra com a barriga, está devendo, não paga, está devendo, não paga, vai para a justiça, não. Chega um ponto que vai ter que pagar no fim da RJ. A associação vai pagar? A associação que nunca pagou nada, certo? Que sempre empurrou dívida com a barriga, vai pagar? Então, na atual conjuntura do Santa Cruz, não tem outra opção. E o Arruda vai continuar existindo. O que vai acontecer é que ele não vai mais pertencer a essa excelência chamada Comissão Patrimonial, cuja única responsabilidade era cuidar do patrimônio. E veja como é que o Arruda está. Olha, desde que ampliaram o Arruda em 1982, que inauguraram esse anel superior, depois desse anel superior, que o estádio ficou enorme, gigantesco, a gente só viu o Arruda ser depreciado dia a dia. Foi passando por depreciação, porque a comissão patrimonial, e aqui eu não vou julgar os motivos, certo? Porque eu sei das dificuldades, mas a comissão patrimonial foi incapaz de manter o Arruda no estágio em que ele no estágio que ele tinha quando houve a segunda inauguração, pelo menos a inauguração do anel superior. A gente viu ele ser depreciado, a gente viu que placar eletrônico é uma lenda. Placar eletrônico no Arruda é uma lenda. E placar eletrônico é uma coisa básica, viu? Placar eletrônico é coisa básica. O PV lá, da Prefeitura de Fortaleza, onde o Santa Cruz jogou semana passada, tem 2. E os 2 funcionam. E não é na base do improviso, não. André mostrou lá, os amigos que foram verificaram. E o Santa Cruz, desde que inaugurou o placar eletrônico, que acho que essa inauguração foi em 84, o primeiro placar eletrônico, de 84 placar, a gente ficou muito mais tempo jogando sem placar do que tendo placar. Às vezes inaugurava um com poucos meses, pouco tempo, e veja que eu estou falando de placar, não estou nem falando do restante do estádio, certo? A gente só viu o estádio ser depreciado. Gera falou em banheiro, isso é piada, né? Foi feita campanha ano passado, o torcedor doou dinheiro, os banheiros praticamente se encontram do jeito que sempre estiveram.
Capacidade, Gera também tocou nesse ponto, e eu sinceramente não lembro, viu? Pessoal que estiver assistindo a gente e quiser nos ajudar, quando foi a última vez que o Santa Cruz teve a sua capacidade total do estádio liberada? O Santa Cruz é incapaz de fazer reformas que adequem o Arruda para que ele receba o seu público total. Fica aí se vitimizando, dizendo que o Corpo de Bombeiros persegue, a Polícia Militar persegue, os órgãos perseguem. Não é a Comissão Patrimonial que não consegue adequar, não, certo? Existe uma perseguição sistemática do mundo. Se não me falha a memória para essa tua pergunta, eu acho que o último ano foi 2019, antes da pandemia. Eu acho. Tá? Com porque certeza. aí Depois... veio a pandemia, depois foi reabrindo gradualmente, e aí já entrou com restrição por conta da estrutura. Isso. E eu lembro que a primeira restrição era só para 3 mil pessoas, lembram? Era liberado só para um público de 3 mil pessoas. Ou seja, a associação mal consegue abrir o estádio, mas ele é nosso. Né? Teoricamente, ele é nosso. Porque eu não sei até que ponto ele é meu. Eu não posso entrar nele a hora que eu quiser e eu não posso assistir jogo de graça nele. Eu tenho que pagar, certo? Ele não é meu. Ele pertence, digamos assim, à comissão patrimonial do clube, cuja função de manter o patrimônio, praticamente ao longo da história, nunca foi cumprida. A comissão patrimonial foi importantíssima nos anos 70, quando o Arruda foi inaugurado e o patrimônio estava evoluindo, certo? Reformas do Arruda, aquelas piscinas que fizeram e são as mesmas de 1979 até hoje, mas de 1982 para cá, praticamente não teve evolução do patrimônio. Teve o quê? Troca de refletor, nos anos 90, um escudo, que aquele escudo foi feito em 93. Teve uma reforma que o presidente Fernando Bezerra Coelho, na base do conchavo político, conseguiu fazer. Mas, enfim, a associação não consegue manter o estádio. Então, por que é que eu vou lamentar o fato de que o estádio vai continuar existindo, mas não vai mais pertencer à associação? E um detalhe, né? Mesmo assim, ela vai manter 10%. Outro ponto fulcral que Gera tocou. 10% do que o Arruda arrecadar vai pertencer à associação sem que a associação coloque nada lá dentro. E hoje, o que é que o Arruda arrecada? O Arruda é um dreno, como Gera disse, e essa é uma discussão que há décadas era para a gente ter tido e a gente não teve, a gente não observou. Desde que o Anel Superior foi inaugurado, o Arruda só fez depreciar e o Santa Cruz não consegue manter. O Arruda é uma mansão na mão de um pobre, meu. Imagine você ser herdeiro, um tio distante de alguém aqui morre, aí você recebe uma mansão caindo aos pedaços, que você não tem dinheiro para pagar o IPTU, você não tem o dinheiro para manter a hidráulica, você não tem o dinheiro para pintar, para manter, mas é sua. E nem vender você pode, porque você não vai conseguir regularizar as taxas, IPTU e afins. Pronto. O Santa Cruz é uma mansão nas mãos de um sujeito cuja renda é de um salário mínimo. Uma mansão, um casarão, com piscina, a piscina lá cheia de sapo, porque ele não consegue cuidar. Essa é a realidade do Santa Cruz em relação à Arruda. Então, enfim, certo? No mundo ideal, seria interessante Santa Cruz fazer uma SAF e tendo garantias para oferecer que não seja o estádio Zé do Rego Maciel, mas esse é o mundo ideal, o mundo utópico. Na prática, essa garantia o Santa Cruz não tem. Então, o que é que acontece? Ou se faz uma SAF nesses moldes, ou então Santa Cruz fica a associação aí. Aí você mantém a associação para que, quem sabe, hipoteticamente, no dia que a associação conseguir levar o clube pelo menos para a Série B, ele vai estar mais valorizado, vai ter outros ativos, jogadores revelados, alguma coisa do tipo, para oferecer. Mas aí vem a pergunta, alguém acredita que o Santa Cruz, nas mãos da associação, ele volta para a Série B?
Na minha concepção, no máximo, ele vai para a Série C um ano desse, e no ano que ele for, ele é rebaixado. Novamente. Porque o abismo que o Santa Cruz se encontra, o abismo que cavaram, ele é muito alto. E não tem mais como sair dele nesse modelo associativo. Eu entendo que é lamentável, certo? A gente tem que fazer uma SAF nesses moldes. Mas chegou nesse estágio, amigo. Chegou nesse estágio. Ou faz isso, entrega o Arruda para ele continuar existindo daqui a algumas décadas, ou ele fica nas mãos da associação para, no espaço de 5 a 10 anos, ele existir, mas o Santa Cruz não conseguir jogar nele, porque os órgãos vão dizer, olha, não tem segurança para você receber público. E a comissão patrimonial vai dizer, e eu não tenho dinheiro para fazer as obras, e a gente vai jogar na arena. Ou seja, de todo jeito, não vai se ter o estádio. Para mim, a gente tem que ser bem prático, certo? Tem que ser bem prático. O que tem é isso. E, infelizmente, ou felizmente, é o que a gente tem que se apegar. E aí, Matheus, me diga um negócio. Existe o mundo ideal e o mundo real, né? No mundo ideal, Santa Cruz não precisaria ser nem SAF. Santa Cruz seria como alguns clubes brasileiros, poucos, veja, pouquíssimos, viu? Que se mantêm saudavelmente, financeiramente, e tem poder de investimento, poder de barganha, como o Palmeiras, por exemplo, né, que fez um ótimo negócio lá para a construção da sua arena e tal. Mas, infelizmente, nós temos que aceitar o mundo real, que é o mundo em que nós estamos hoje, né? Mauro, eu gosto muito de uma frase de um pensador, que ele fala o seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias. A gente não pode começar a construir ideias para o Arruda sem entender as circunstâncias que rodeiam o clube, né? Há pessoas falando de arrendamento, pessoas falando até defendendo que não aconteça SAF por conta disso. Sinceramente, me desculpa, essa é a minha opinião, é fechar os olhos para a realidade. É achar que a força do querer vai fazer com que a situação mude, e não vai, né? Francisco falou aí sobre a questão, tocou em alguns pontos do Arruda recentes, mas é bom a gente lembrar de uma coisa, às vezes a gente tem um sentimento muito grande por um lugar, um saudosismo, mas olha, o Arruda, como o Francisco falou, ele foi inaugurado em 72 e teve ampliação dele, se não me engano, em 82, né, Francisco? Foi em 82 que foi ampliado o Arruda, se não me falha a memória. Em 82, tá? A gente pensando 82 em Santa mesmo. Cruz, a gente tem a década de 70, a década de 80, um Santa Cruz que lutava ainda no topo do futebol brasileiro, né? E o seu patrimônio acompanhando esse crescimento. Porque o Santa Cruz é futebol clube. A partir do momento que o futebol começou a declinar, a estrutura também começou a declinar. Por N motivos, tá? N motivos que em quase toda live a gente trata aqui das gestões que passaram pelo clube, da falta de investimento, da falta de profissionalização, do uso político do clube, enfim. Todos esses ingredientes nos trouxeram para onde nós estamos hoje, tá? Mas a situação do Arruda, ela não é uma situação difícil de pouco tempo, não. Ela é uma situação difícil de muito tempo. E não é tempo recente, tá? Eu acho que Francisco deve ter passado por isso na década de 90, de dificuldades para acessar o estádio já. Meu pai me conta histórias na década de 80, 90, que para acessar o estádio já era uma loucura. O Arruda, quando ele foi ampliado, ele tinha uma capacidade para 110 mil torcedores. Vê que loucura. Você pensando nos acessos do estádio hoje. Vê que loucura, 110 mil torcedores. Isso foi diminuindo. Hoje, a capacidade total seria de 60 mil, mas está com 30 por conta de questões estruturais. Matheus, Oi. 110 com essas mesmas entradas que tem hoje, viu?
Exatamente, exatamente. Mas veja como as questões de segurança eram um pouco renegadas à época, né? Mas o que eu estava falando é o seguinte: você, torcedor que está nos acompanhando aí, com certeza, antes de todo esse problema estrutural tão evidente, já deve ter passado poucas e boas no Arruda. Eu já passei poucas e boas no Arruda. Quando eu era criança, muitas vezes, para entrar no estádio, meu pai tem que me botar na carcunda, porque senão eu era pisoteado. Já em 2015, na final do Campeonato Pernambucano, Maurício e eu quase levamos porrada da polícia, tentando acessar a geral. Então isso não é de hoje, tá? Isso não é de hoje. O Arruda... Antes disso, Matheus, antes disso a gente tava indo lá para Superior e o cara botou a mão no teu bolso e tu segurasse a mão dele dentro do teu bolso, lembra disso? Já foi. Segurei a mão do cabo, rapaz, acho que eu não quebrei a mão daquele cara por muito pouco, eu dei um canivete na mão dele. E aí, hoje, o que é que nós temos hoje? Nós temos um estádio. Não, antes ainda. Em 2008, na gestão Edinho, para 2009, quando entrou Antônio Luiz Neto. 2009, Antônio Luiz Neto, não, desculpa. FBC, foi 2009, né? Que FBC entrou. O anel superior do Arruda ficou restrito durante muito tempo. E aí precisou, como o Francisco falou, de uma reforma. E não é nenhuma reforma, não é nenhum retrofit, revitalização, não. Vamos dar um jeitinho para reabrir. As reformas recentes no Arruda são essas. Vamos dar uma guaribada para atender as demandas mínimas de segurança que os bombeiros pedem, que a Polícia Militar pede, para poder reabrir os acessos do estádio. Certo? Mas a gente não tem conforto, a gente não tem segurança, certo? O estádio, como foi bem falado aqui, já tem 50 anos e uma casa sem reformas perenes, sempre acontecendo, ela vai cair aos pedaços em algum momento. E aí a gente entra para essa situação da SAF, tá? Como foi bem falado também, o Santa Cruz ele não tem hoje contrapartidas, garantias para dar ao investidor. Quando saiu essa notícia ontem, eu fiz alguns posts lá na minha conta do X, falando que o mais importante nessa situação não era essa garantia que o Santa Cruz estava dando ao investidor. Seriam as garantias que o investidor daria ao Santa Cruz mediante esse repasse do estádio. E no dia de hoje, a gente teve boas notícias em relação a isso, como foi bem trazido por Gera no vídeo que ele fez, né? Existem contrapartidas contratuais, e o presidente Bruno Rodrigues também falou isso hoje, acredito que foi no programa de Jorge Soares. Existem contrapartidas contratuais que, caso a SAF, caso a Cobra Coral Participações, não cumpra o acordado, a administração volta para o clube. Ainda assim, o clube será dono de 10% da SAF, com lugar, com assento no conselho da SAF. Então, tudo isso nos traz segurança. O contrato também protege para que o estádio não seja derrubado, não seja vendido, não seja transformado numa boate, em qualquer coisa. Vai ser um estádio, uma casa de eventos. Certo? Então, tudo isso nos traz mais segurança. Por quê? Porque a gente tem hoje um estádio com 50% da sua capacidade. Todo jogo é um Deus nos acuda para acessar o Arruda. Todo jogo tem reclamação de banheiro. Gente, hoje a gente não tem banheiro no estádio adequado, sabe? A gente é homem, a gente se vira, a gente vai em qualquer lugar. E as mulheres, sabe? A gente, pensando no que é o Arruda hoje, eu não consigo ver uma saída em que um clube associativo que fatura, em média, anualmente 12 milhões de reais, faturamento não é lucro, faturamento é tudo que você fatura. Mas aí tem os pagamentos, e aí a gente tem uma dívida de 300 milhões na RJ, aí rolando, né? Então a gente sabe que esse clube ele não é superavitário, ele é um clube extremamente deficitário. Um retrofit do Arruda hoje custaria, em média, 200 a 300 milhões de reais
para você fazer uma revitalização do estádio, uma modernização no estádio. Para você dar uma guaribada no Arruda, vamos colocar 10% disso, de 20 a 30 milhões de reais de investimento em um clube que fatura 12 milhões. Como é que a gente vai entender que um clube que fatura 12 milhões, que mal consegue fazer um plantel para subir da Série D para a Série C, que para fazer uma fachada, mais ou menos, teve que ter dinheiro tirado do bolso do presidente do clube e de alguns outros tricolores para fazer aquela fachada. Como é que a gente entende que esse clube vai ter condições de fazer pelo menos uma guaribada no Arruda para chegar para alguém e dizer, ó, vem arrendar meu estádio? Ó aqui, ó, tá até bonitinho. Não tem condição. Não tem condição. Nossa condição hoje é essa. Ou a gente tem o investidor que vai investir dinheiro no estádio, e esse estádio vai servir de garantia, ou nós não teremos o Arruda num curto prazo de tempo. Eu já defendi em live aqui, inclusive, que os jogos do Santa Cruz já deveriam estar ocorrendo na Arena. Tem gente que não gosta dessa opinião, é minha opinião. Eu acho o Arruda hoje um perigo. O Arruda é hoje, para mim, na minha opinião, um perigo para quem o frequenta. Um perigo. Não é digno para o torcedor frequentar o Arruda como ele está hoje. Infelizmente, eu sei que é a nossa casa. E outro ponto para finalizar, Mauro, já me alonguei demais. Outro ponto. Esse negócio de o Arruda é nosso quem? Nosso quem? Como o Francisco falou, eu não entro no Arruda na hora que eu quero. Como o Francisco falou, para eu ir para o jogo, eu tenho que pagar o ingresso. Para nós, torcedores, consumidores de futebol, o que vai mudar? Eu vou pagar ingresso, eu vou assistir meu jogo, e provavelmente, porque também eu não posso dizer que isso vai acontecer com certeza, porque o futuro a Deus pertence, provavelmente com o estádio em melhores condições do que o que nós temos hoje. Muito melhor condições do que nós temos hoje. Né? Você tem em São Paulo, por exemplo, a Allianz Arena, que recebe eventos o ano inteiro. Não estou dizendo que a Arruda vai virar uma Allianz Arena. Mas você também tem um estádio que é mais antigo, que é um estádio de fato, que é o Morumbi, que perdeu muito espaço em eventos por conta de um equipamento mais moderno. Veja, os principais eventos hoje em São Paulo são feitos na Allianz Arena. Quando não, são feitos no estádio do Corinthians. Por quê? É um equipamento mais moderno, é um equipamento preparado para as demandas dos eventos atuais e até do futebol atual. Enfim, tudo isso, eu não consigo fechar os olhos para essa realidade e eu não posso ficar, por conta de um saudosismo, de um sentimentalismo, dizer, sou contra, tá bem, você é contra por quê? Além da questão sentimental e desse sentimento de pertença. Vamos para número, vamos para matemática, vamos ver o quanto que o Arruda hoje, como o Geraldo falou no grupo dele, drena de recursos do clube, porque ele é um dreno, é um custo enorme. Para funcionar o Arruda para um jogo, você pega aquele documento que sai depois do jogo com os custos e as receitas de um jogo. É uma enormidade o que é o custo de um Arruda para você colocar um jogo de futebol nele. Vai, Mauro. Beleza. É isso. O recado tá dado. É isso aí que a gente tem para falar. Deixa eu ir aqui para os superchats. Você pode mandar também seu superchat ou seu Live Pix. Tá aqui em cima de mim tem o Live Pix. Não, tem a inscrição na Beto da Sorte. Lá em cima de Matheus ali tem um QR Code que você pode fazer seu Live Pix e mandar sua mensagem que a gente vai ser lida aqui na nossa live. Deixa eu colocar aqui na tela, ó, Cléo Oliveira, membro por 38 meses. Boa noite, Massa Coral. Um salve aos amigos que compõem a live. Muita gente propagando desinformação. Parabéns, Bruno Rodrigues, pela condução da SAF. Um abraço para Cléo. Nosso membro, professor João Henrique Lemos. Temos uma saída para nos soerguermos e não podemos, em hipótese nenhuma,
perder essa grande oportunidade. Tá aí o recado do professor. E Max Farias Figueiredo. Mas por que 50 anos se a SAF tem contrato de 15? Deixa eu lhe explicar, viu, Max? Não existe contrato de 15 anos. Não existe contrato de 15 anos. A SAF vai ser dona do Santa Cruz a partir do momento dela se concretizar para sempre. Para sempre. 15 anos é o período estabelecido para que ela invista R$1 bilhão. Eu estou repassando para você aqui o meu clube. Agora, você me garante que em 15 anos, ou seja, um período pequeno de tempo, você vai investir no mínimo R$1 bi de investimento. Mas não quer dizer que depois desses 15 anos o clube volta a ser associativo, não. Tá? Só para deixar isso bem claro, a gente vem deixando isso bem claro live após live aqui, porque tem muito torcedor que realmente se embanana aí com essa questão. Vamos para a próxima pauta? Deixa eu ler aqui mais uma mensagem, ó, do nosso novo membro. Bora. Reginaldo Franklin Albuquerque Filho. Será que iremos continuar sobrevivendo, vendendo bolo de rolo e ovos de galinha, servindo de chacota para os rubro-negros? Vai mudar, isso vai mudar. Deixe eu colocar aqui a próxima pauta do programa, porque a gente vai começar a falar definitivamente de futebol. A gente já vai em 40 minutos de live, é?